Fala, queridos e queridas, aula de hoje sobre regras de inox. É bem basicão assim essa aula, uma vez que ela vai ser base para a gente usar em vários outros momentos em química. Saber inox é muito importante para química geral e química inorgânica, tudo bem? A gente vai tentar explicar de uma forma bem clara. Para começar, eu vou acabar sendo um pouco chato em te pedir para decorar algumas coisas. Não é bem decorar a palavra, eu sugiro que você saiba alguns inox meio que de cabeça. E essa sugestão tem um peso de pedir para você decorar, ok? Basicamente, a gente divide em três grupos os inox dos elementos. Compostos com inox fixo, aquele que você tem certeza que em qualquer composto químico nunca muda. Compostos que você vai ter um inox quase fixo, ou seja, vai aparecer uma exceção ou outra. E compostos com inox variado, ou seja, quando eles têm mais de um inox possível. Então, assim, para você ter uma ideia, compostos de inox fixo são aqueles que você com certeza pode confiar, e esse eu indico que você decore bem, são metais alcalinos, família 1A da tabela periódica, ou grupo 1, né? E prata, são elementos que sempre vão apresentar NOx mais 1, independente da ideia, ou da questão, ou da solução, ou do exemplo. Metais alcalino terrosos, o cádmio ou zinco, são a família 2A ou grupo 2, cádmio e zinco, NOx sempre mais 2. Flúor, NOx sempre menos 1, alumínio e boro, NOx sempre mais 3. Ou seja, toda vez que aparecer algum desses caras em alguma molécula, você já pode colocar direto, ou algum composto iônico, é só colocar se tem certeza que você vai acertar. Compostos de inox quase fixo são aqueles elementos que você quase sempre vai ter certeza que está certo, só que pode ter uma exceção ou outra, hidrogênio e oxigênio. Eles, embora tenham inox quase fixos, eles são muito populares, eles aparecem em muitos compostos, então vale a pena saber também. Hidrogênio é quase sempre mais 1, vai haver situações onde o hidrogênio seja menos 1, mas tem uma regrinha para quando isso acontece, tem como a gente saber, tá? E o oxigênio é quase sempre menos 2, é raríssimo a gente ver quando isso não acontece, mas isso pode acontecer no que a gente chama lá na frente de peróxidos e superóxidos. São situações bem pontuais, onde ele pode ser menos 1 e menos meio, ok? E tem os elementos inox variados, de preferência a maioria deles são metais de transição, ou metais com um número atômico meio alto, né? São, por exemplo, ferro, cobalto e níquel, tem inox às vezes 2, às vezes 3. Ou seja, percebam, a gente pode descobrir na natureza, em alguma situação, o ferro com inox mais 2, e em alguma situação, o outro ferro, em outro lugar, em outra condição, com ferro mais 3. É possível que o ferro se presente na natureza com 2 inoxes, diferente desses outros casos. Assim como estanho e chumbo, inox mais 2 ou mais 4, ouro, inox mais 1 e mais 3, cobre, inox mais 1 e mais 2, ok? Existem vários outros compostos químicos com inox variados, a gente colocou só aqui os mais populares, tudo bem? Bom, com isso, sabendo desses inox, a gente agora vai ter que saber aplicar, existem umas regras de inox. Na verdade, não são regras, são parâmetros que a gente vai usar para fazer todos os compostos daqui a pouco, tá? Regra número 1, em compostos, que podem ser compostos iônicos ou moleculares, o somatório do inox tem que ser sempre zero, ou seja, pega todos os positivos, pega todos os negativos, quando você somar tudo vai ter que dar zero ali. Quando você tem um composto iônico, ou cátion, ou ânion, o somatório daquelas cargas ali tem que dar a carga do próprio íon. Ou seja, você tem ali um composto, um íon, que tem uma carga menos 1. Então você tem que somar todo mundo lá dentro, para que o somatório da galera ali dentro tem que dar que é menos 1. Se você tem um íon que a carga dele é mais 2, tudo bem, você pode fazer normal, só que no final você não vai somar cada um dos elementos até dar zero. Tem que dar menos 2, ou mais 2, ou menos 1, e assim sucessivamente. E a regrinha mais fácil que é, para substâncias simples, ou seja, substâncias formadas por um único elemento, o NOx é sempre zero, ok? O que a gente vai fazer? Momento do print, você vai anotar isso, eu vou apagar algumas coisas aqui para a gente fazer alguns exemplos, tudo bem? Vai lá, Ju, momento do print. Bom, agora a gente vai aproveitar os NOx que já estavam anotados para a gente fazer algumas aplicações em compostos químicos diversos, aplicando todas as regras, tudo bem? Nesses três primeiros exemplos a gente vai aplicar a primeira regra, que é em compostos químicos iônicos ou covalentes que são neutros, a gente vai fazer com que o somatório das cargas dê zero. Ou seja, aqui eu tenho CaCl2, onde é um composto chamado de cloreto de cálcio, onde é formado por cálcio e cloro. Como é que a gente faz para descobrir o NOx do cloreto de cálcio? Vamos tentar achar alguém aqui que se enquadre nos NOxes fixos, que são aqueles que eu tenho conforto e tenho certeza que eu confio que vai dar certo. Por exemplo, cálcio é um metal alcalino terroso, do grupo 2 da tabela. Então eu tenho certeza que o cálcio tem que ter NOx mais 2. Então eu vou anotar isso aqui. Cálcio apresenta sempre carga mais 2. Isso não pode mudar nunca, porque é um NOx fixo.
Ou seja, como o somatório desse composto inteiro, tudo que eu fizer aqui tem que dar 0, então agora eu vou olhar aqui, se o cálcio foi mais 2, eu tenho que dar um jeito de fazer com que o cloro dê menos 2, para que o somatório dê 0. Então, eu não tenho como saber de cabeça qual é o NOx do cloro. Por quê? Porque não está na minha regrinha dos óbvios, né? A gente vai ter que deduzir qual é a carga do cloro, uma vez que ele não tem o NOx fixo. Ou seja, sendo o cálcio mais 2, o cloro precisa ser menos 2. Mas atenção, nós temos 2 cloros aqui. Ou seja, se o total de cálcio aqui é mais 2, eu vou anotar aqui os cloros, todos eles, não importa quantos sejam, tem que dar menos 2. Só que você entende que se os 2 cloros tem que dar um valor total de menos 2, é como se cada cloro fosse quanto? É só dividir. Menos 2 dividido por 2, a gente aqui vai determinar que o NOx do cloro, melhor, que o NOx de cada cloro é menos 1. Ou seja, se um cloro é menos 1, o outro cloro, os 2 cloros, vai dar menos 2, e quando eu somar com cálcio, vai dar mais 2. Tudo bem? Então, assim que a gente determina. Exemplo 2, Al2O3. Esse cara é o óxido de alumínio. Tem como fazer? Não sei. Vamos ver se alguém aqui é interessante. Olhando na minha listinha de NOxes fixos, alumínio sempre é mais 3. Ótimo. E o oxigênio, Rafael, ele é quase sempre menos 2. Sim, provavelmente ali ele vai ser menos 2. Mas como a gente entre NOxes fixos e quase fixos, a gente vai confiar aqui, a gente provavelmente especula que o oxigênio vai ser menos 2, mas para ter certeza, vamos se basear no alumínio. Tudo bem? Ou seja, o alumínio, um alumínio só, tem carga mais 3, NOx fixo. Só que eu tenho 2 alumínios, então se cada alumínio é mais 2, os 2 alumínios, quando eu somar aqui, vai dar menos 3, então vai dar, ou mais 3 vai dar mais 6. Então, de novo, aplicando a regra 1, em compostos químicos, o somatório das cargas tem que dar 0. Então, se o alumínio se os alumínios todos já deu um valor de mais 6, agora eu tenho que fazer com que o oxigênio dê menos 6. Bom, então sendo assim, eu vou fazer com que todos os oxigênios, quando somados, tem que dar menos 6. Quantos isós eu tenho? 3. Ou seja, se eu tenho 3 oxigênios e o total deles tem que dar menos 6, é só dividir. 6 dividido por 3, ou menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Faz sentido, é o NOx que a gente já esperava que o oxigênio tivesse mesmo, né? Agora a gente confirmou. Realmente ele foi menos 2, como a gente já esperava, mas a gente agora tem certeza. Outro exemplo aqui, H2SO4, ácido sulfúrico, é um cara bem popular. A gente aqui não tem um NOx fixo para ter ideia, para ter certeza. A gente tem os elementos de NOx quase fixo. Fica uma super dica. Esses erros que a gente vai ter, erro, né, de NOxes quase fixos, como sendo menos 1 e menos meio, eles acontecem em situações bem específicas. Elas vão acontecer sempre que o hidrogênio e o oxigênio estiverem acompanhados de alguém que tenha NOx fixo e um composto binário, ou seja, no caso do H2SO4, esse é um composto que tem 3 elementos químicos, então eu posso admitir que aqui o NOx vai ser fixo. Ou seja, quando você tiver o hidrogênio menos 1, o oxigênio menos 1 ou o oxigênio menos meio, vai ser quando? Quando do lado dele você tem um composto binário e o cara do lado dele é fixo. Entre um fixo e um quase fixo, aí a gente é obrigado a mudar a carga do hidrogênio e do O. Como esse composto é ternário, eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que vai atrapalhar, a gente pode ficar tranquilo, esses errinhos não vão acontecer, a gente pode se basear no H e no O como sendo os valores deles normais. De novo, para você entender. Quando é que a gente vai ter um erro, ou seja, quando é que a gente vai aplicar esses outros valores de NOx do hidrogênio e do oxigênio? Quando ao lado deles tem um cara de valor fixo de NOx e é um composto binário, 2 elementos. Se é um composto ternário, ou seja, tem 3, 4, 5 elementos, a gente não precisa se preocupar com isso. Se não tem nenhum cara chato de NOx fixo em cima deles, eles não vão mudar, eles vão continuar do jeito normal, ok? Pode anotar isso, fica à vontade. No caso do H2SO4, eu tenho 3 elementos, então eu vou confiar no H e no O, porque eu não tenho como saber de cabeça o NOx do enxofre, tudo bem? Ou seja, vamos começar pelo H. O hidrogênio vai ser, pelo menos, um hidrogênio, baseado aqui, ó, mais 1. A gente tem 2 hidrogênios, então cada hidrogênio aqui, se cada um é mais 1, os 2 hidrogênios vai dar mais 2, ok? E nesse caso aqui, eu estou carente de saber o valor do enxofre, né? Então eu vou deixar o enxofre isolado aqui. Qual outro que eu confio? Confio no oxigênio. Beleza, então se eu confio no oxigênio, quanto que eu espero que seja o NOx dele? Menos 2. Então vai ser menos 2.
Só que cada O é menos 2 e essa molécula tem 4 oxigênios. Então vai ser menos 2 4 vezes. Ou seja, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. O total de oxigênios nesse caso vai ser menos 8. Então repara um padrão que a gente estabeleceu aqui em cima quando você já sabe o NOx do elemento químico, a gente vai acrescentando até ter o valor total. Se você quiser descobrir o NOx de alguém, pega o valor, descobre o valor total e vem depois dividindo. Como a gente fez aqui, ó, pegou o menos 2 e dividiu pelo número de cloros para achar menos 1. O menos 6 dividiu pelo número de oxigênios para saber o menos 2. E a gente aqui tem um enxofre só. De novo, qual é a regra? Para elementos químicos neutros, para compostos químicos neutros, o NOx tem que dar 0. Se o hidrogênio já é mais 2 e o oxigênio é menos 8, o somatório aqui de mais 2 menos 8 está dando menos 6. Então o enxofre tem que ter um valor para quando somar tudo dê 0. Qual o número que o enxofre tem que ter aqui para quando eu somar todo mundo vai dar 0? Mais 6. Ou seja, o enxofre aqui vai ter que ser mais 6. Por quê? Mais 6 mais 2 mais 8 e o oxigênio menos 8. Regra número 1, o somatório do NOx para compostos químicos tem que dar sempre 0. Tudo bem? Regra 2. A gente, quando tem um composto iônico, se você reparar, tem o amônio, o nitrato e o dicromato. São compostos químicos que já têm uma carga associada. Tem aqui um cátion e 2 ânions. Uma dica, às vezes alguns alunos se confundem achando que esse sinal aqui de mais, ele é do hidrogênio. Isso é meio perigoso. Em algumas provas, ou se não tiver, eu aconselho que você faça isso, dá uma certa sinalada assim, coloca um parêntese para você deixar o sinalzinho do lado de fora, para você lembrar que esse sinal é do composto todo. Todo NH4 tem que no final ter carga mais 1. Não é só do elemento químico. Assim como nos exemplos 5 e 6, não é esse menos só do O e esse menos 2 não é só do O. Tudo bem? Ele é de todo o composto. Então, como é que a gente faz aqui? Regra 2, para compostos químicos iônicos, ou seja, cátions e ânions, a gente vai ter que fazer o somatório, dar o próprio valor da carga do íon mesmo. Ou seja, eu tenho que somar aqui para dar mais 1. O somatório aqui não tem que dar 0, tem que dar mais 1, porque é a carga desse íon. E a gente tem N's e H's. Bom, entre esses dois, a gente tem N e H, não tem NOx fixo. Então a gente vai ter que improvisar NOx quase fixo do hidrogênio. Então a gente vai basear no NOx do hidrogênio para achar o do N. Ou seja, um hidrogênio só, NOx quase fixo mais 1, mas eu tenho 4 hidrogênios, então significa que é mais 1 4 vezes, dando mais 4. Cuidado agora. Até agora há pouco, o que a gente poderia fazer nesse caso? A gente poderia descobrir a carga do N pelo H, onde se o H já é mais 4, o N é menos 4. Só que não. Aqui ó, tem uma carga final mais 1. Então você pode até fazer uma continha rapidinho. Qual é a carga que o N tem que ter para quando eu somar com mais 4, dar mais 1? Em vez de colocar uma interrogação, você bota um X. Vira uma equaçãozinha química. Uma equaçãozinha matemática para resolver um problema de química. Ok? X mais 4 tem que dar mais 1. Qual é o valor que o nitrogênio tem que ter para quando somar com mais 4 dar mais 1? Menos 3. Conferindo, menos 3 mais 4 mais 1. Tá aqui. É isso. Ok? É uma dica, tem alguns alunos que preferem fazer essa continha rapidinho, tem uma galera que faz de cabeça, fica à vontade, só no final acertar, tudo bem. Aqui, NO3, mesmo esquema, a gente vai colocar, ó, parêntese para isolar. Agora, entre O e N, nitrogênio, pelo mesmo motivo, não dá para desenrolar por aqui, vamos de oxigênio. Oxigênio, então, vai ser menos 2, só que eu tenho 3 O's, então os 3 oxigênios tem que dar menos 6. Esperaria eu que o N fosse mais 6, de acordo com a regra 1. Lembrando que aqui eu tenho que fazer o somatório dar menos 1. Então, agora eu vou fazer o N positivo. E qual é o valor que o N tem que ter para quando somar com menos 6 dê menos 1? Aqui eu vou colocar o valor, mais 5. Ué, estranho, aqui nesse exemplo o N deu menos 3 e aqui o N deu mais 5. O nitrogênio pode ter vários NOx possíveis, por isso que ele não está aqui. Tudo bem? Bom, então sendo assim, mais 5 menos 6 menos 1. Ótimo. Para quem não reparou ainda, quando você tem só o sinal sozinho, é porque é um cátion ou ânion monovalente, é só um mesmo. Bom, próximo exemplo 6, o Cr2O7, vou fazer o mesmo esquema de antes, fecha aqui o parênteses, tem que fazer o somatório da menos 2. Acho que esse aqui dá para ser mais rápido, porque já pegaram a ideia. O cromo é uma coisa, o O é outra. Repara que o cromo não está nem no NOx fixo, nem NOx quase fixo, nem NOx variáveis. O cromo é um esquisito, não confio nele.
Vou no O de novo. Poxa, mas esse composto é binário, Rafa. Ele é binário, mas ele não é neutro. De novo, a gente só poderia alterar o nóxido do oxigênio como não sendo menos 2 se do lado dele tivesse um composto binário, né? Se fosse um elemento binário, ou melhor, fosse uma molécula ou um composto químico binário com o elemento do lado com NOx fixo. Como nesse caso o cromo não tem NOx fixo, eu sei que o oxigênio não vai ser menos 1 ou menos meio, ele vai ser menos 2. Tá bom, então um oxigênio só é menos 2. Como eu tenho 7 oxigênios, eu não preciso ter medo de número grande, porque a matemática é a mesma, vai dar aqui menos 14. Caramba, muita coisa, calma aí. São 7 oxigênios menos 2, então é menos 2 7 vezes. Aqui eu gostaria muito de botar um mais 14 se esse composto fosse neutro. Não é. Então a gente vai ter que fazer o quê? Qual é o número de cromos que eu tenho que ter para quando somar com o menos 14 do oxigênio, dar menos 2? Então a gente vai colocar aqui mais 12. Vê se você concorda comigo. Mais 12 menos 14 está dando menos 2. É o resultado. Só que o legal aqui é que eu tenho 2 cromos. Então se eu quisesse descobrir o NOx de cada cromo, bom, se os 2 cromos está dando mais 12, a gente pode dividir, igual a gente fez nos outros casos. Vou dividir aqui o mais 12 pelos 2 cromos, mais 12 dividido por 2, mais 6. Ok? Pronto, então a gente acabou de descobrir o NOx esquisito do cromo. Terceira regra, a mais tranquila. Olha para a substância química. Ela é formada por um único elemento oxigênio, um único elemento fósforo ou ferro. Regra 3, pode olhar que você anotou. NOx de substâncias simples é sempre zero. Todos os oxigênios de uma molécula que só tem OS, NOx zero. Ok? Ou seja, não tem NOx, é zero mesmo. Ou seja, zero, não tem carga nesse caso, tudo bem? Mesmo sendo um elemento, como no caso do ferro, ou P4, ou então ozônio, ou A3, ou carbono, grafite, ou carbono, diamante, ou oxigênio O2, se é a substância simples, NOx sempre zero, ok? A aplicação dessas regrinhas é bem legal, sugestão maneiríssima, fazer aqueles post-itzinhos, ou então aquelas regrinhas assim, de cantinho para você ter as regras e você vai frisando as regras várias vezes, uma hora já tá no sangue, já tá na veia, você tá mandando muito bem. Bom, por enquanto é isso. A dica é você praticar mais, então consiga novas moléculas aí e vai fazendo mais vezes para você ter essas regras bem reforçadas, ok? Você precisa dar um print e não vou voltar mais. Galera, é isso. Valeu, até a próxima. Beijos!